Por onde a gente anda no interior do estado, quando você conversa com os agricultores, sobretudo com os agricultores, os pequenos agricultores, né, da agricultura familiar, há uma reclamação generalizada das condições da agricultura e a falta de segurança que um pequeno agricultor tem, que planta, mas não sabe se vai colher. Existe uma infinidade de exigências para determinadas produções e vive muito sem amparo o pequeno agricultor, né? O agricultor de uma forma geral, mas o da agricultura familiar principalmente. Nos últimos tempos tem preocupado muito o pequeno agricultor a regulamentação da cobrança do uso de recursos hídricos no campo. Porque as pessoas já pagam demais, já pagam impostos demais, já pagam taxas demais, sofrem com as estradas em péssimo estado na maior parte dos municípios, quer dizer, já é uma população altamente sofrida. A Lei de Recursos Hídricos Federal regulamentou que os comitês das bacias hidrográficas deveriam regulamentar essa cobrança. Então, foi aprovado já a Lei de Recursos Hídricos aqui no Espírito Santo em 2014, com a mesma forma da lei federal. E hoje as bacias hidrográficas, os comitês das bacias hidrográficas precisam regulamentar. Isso está começando a ser feito aqui no estado. E é claro que isso causa um desconforto muito grande, porque as pessoas vivem, sobretudo nesse momento em que nós vivemos uma crise tão grande. Por isso, não tem como você alterar a lei federal e dizer assim, olha, nós vamos alterar isso e tal, porque já está previsto em lei federal. No entanto, é possível sim, junto à AGER, rever essa questão do consumo mínimo. Aqueles pequenos agricultores que têm um consumo relativamente pequeno, que eles sejam isentados ou que exista uma outra forma de regulamentar isso. Porque as pessoas estão realmente muito preocupadas. E aqui no estado, eu lembro de uma situação, porque quando se fala em recursos hídricos, é bom a gente ampliar esse debate. Nós temos o programa Reflorestar, e que um dos objetivos, ou talvez o principal desses objetivos, esteja na questão de preservar os mananciais e a recuperação das nascentes. E esta casa, em 2016... contra o meu voto, aliás, eu fui o único a votar contra, aprovou uma liberação ao governo do estado que possibilitou o governo retirar 60 milhões do Fundo Reflorestar, que poderia ter auxiliado aos pequenos agricultores na preservação, por exemplo, de recursos hídricos. Então a questão hídrica, ela é ampla e se faz coisas aqui no estado, ou se deixa de fazer, que poderiam auxiliar e muito o estado como um todo, mas aos agricultores. Mas não é feito. Se a gente observar o que foi feito nos últimos anos em relação ao reflorestar, não foi feito quase nada aqui no estado. Então essas coisas precisam ser revistas. A agricultura familiar, ela já é muito penalizada, ela não pode ser mais penalizada do que ela vem sendo, e não dá ao mesmo tempo para ficar, como algumas pessoas têm feito por aí, alardeando a possibilidade de modificar essa lei federal. Estou dizendo que leis não possam ser modificadas, mas não é a Assembleia Legislativa que tem a capacidade de modificar uma legislação que é federal. Ela está estipulada por lei federal e não por lei estadual, pois não? Mas nós da Comissão de Agricultura somos contra a cobrança da água por parte da agricultura familiar. Sim, deputado Janete. Pode mudar isso, sim. Então, a cobrança pode mudar. Olha só, ser contra, deputado Janete, eu também sou. O que eu estou dizendo é que é uma legislação federal, né? É uma legislação prevista em nível federal e que foi regulamentada, inclusive, aqui, igual à lei federal, em 2014, pelo voto da maioria dos deputados dessa casa, que aprovaram dessa forma, né? Poderiam ter modificado lá em 2014, provavelmente a senhora estava aqui, deve lembrar-se disso. Muito obrigado.